Quarta-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, esta quarta-feira, aliás, essa semana, como todos os dias da vida da Igreja e do seu calendário litúrgico, também é dia de memória de santos. E hoje celebramos, 29 de julho, Santa Marta. Era irmã de Maria e de Lázaro. Quando recebi o Senhor em casa de Betânia, servia-o com solicitude. Com suas preces, obteve a ressurreição do irmão Lázaro, como lemos no Evangelho de São João. Essas duas também estão presentes nos Evangelhos sinóticos. Ouvimos esse ano, outra semana, a presença das duas irmãs na casa de Betânia. Santa Marta, e sobre ela um grande mestre, Santo Agostinho, nos fala hoje de um de seus sermões. Por isso é muito importante esta noção de vivermos à luz da palavra da Igreja, já que a Escritura faz parte da palavra da Igreja. Quem nos garante a verdade das Escrituras é a Igreja. Se eu não creio na Igreja, a Igreja do apóstolo Pedro, se eu não creio nela, não tenho certeza sobre o que de fato significa que significam as Escrituras. As Escrituras perdem o seu valor, jamais, mas aos nossos olhos, quando elas se tornam somente um livro de estudo e de curiosidade humana. Não são para aqueles que assim a leem palavras salvíficas, por mais que a Bíblia per se é um livro maravilhoso, poético, aliás, é uma biblioteca magnífica. Porém, ela é salvífica na voz da Igreja, que a proclama através da sua tradição e liturgia há milênios. Ouçamos Santo Agostinho. Felizes os que merecem receber a Cristo em sua casa, autor do V século. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que, em meio à multiplicidade das ocupações deste mundo, devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente, ainda em viagem e não na pátria definitiva, ainda no tempo do desejo e não na posse plena. Mas devemos aspirar sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Marta e Maria eram irmãs, não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor. Ambas, em perfeita harmonia, serviam ao Senhor corporalmente presente. Marta o recebeu como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. O Senhor quis tomar a forma de servo e, nesta condição, ser alimentado pelos servos por condescendência, não por necessidade. Também foi por condescendência que se apresentou para ser alimentado, pois tinha assumido um corpo que lhe fazia sentir fome e sede. Portanto, o Senhor foi recebido como hóspede,
Ele que veio para o que é seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 11 a 12. Adotou os servos e os fez irmãos. Remiu os cativos e os fez co-herdeiros. Que ninguém dentre vós ouse dizer: felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa. Não te entristeças nem te lamentes, por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor corporalmente. Ele não te privou desta honra, pois afirmou: todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Aliás, Marta, permite-me dizer-te, bendita sejas pelo teu bom serviço. Buscas o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços. Queres alimentar os corpos que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Mas quando chegares a outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Um sedento para dares de beber? Um doente para visitar? Um desunido para reconciliar? Um morto para sepultar? Lá não haverá nada disso. Então, o que haverá? O que Maria escolheu. Lá seremos alimentados, não nos alimentaremos. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Daquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito de seus servos. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 37. Palavras sábias de um santo no dia em que recordamos e celebramos a memória de Santa Marta, irmã de Santa Maria e de São Lázaro.